Vamos voltar então agora a falar da política brasileira? Bus, acho que o Ítalo Santos serve bastante de gancho para falar sobre um dos assuntos que voltou a ter peso no Congresso, ou que passou a ter peso no Congresso. A gente entrevistou durante a semana o Alessandro Vieira, senador, que tem um projeto dessa questão da sexualização das crianças, dos adolescentes nas redes sociais, correndo ali no Congresso desde 2022, foi aprovado no Senado, estava pautado para aquela semana tumultuada da semana passada ali na Câmara dos Deputados, e aí com essa e com o assunto ficando bastante polêmico e com atenção, os parlamentares estão querendo até uma CPI sobre essa questão. E aí é isso, acho que eu já posso passar a bola para ti, porque daí durante a semana essa questão também foi bastante discutida ali no Congresso, né? Foi bastante discutida e atropelou outras pautas que eram até então prioritárias, principalmente para a oposição, como, por exemplo, a PEC do foro privilegiado. Essa daí ficou em segundo plano nessa semana. Os líderes decidiram que não era momento de falar sobre esse assunto, porque a adotização tomou uma proporção muito grande e o Congresso, a gente sabe, quando assuntos repercutem muito nas redes, obviamente chegam ao Congresso Nacional. Às vezes pautas boas, às vezes pautas nem tão boas assim, mas essa pauta chegou. Essa semana a gente teve uma série de comissões discutindo isso. A Comissão da Educação da Câmara convidou o Felca para ir lá participar de uma audiência pública para discutir esse tema da sexualização infantil. Teve a CCJ do Senado, que também aprovou uma audiência pública para ouvir as Big Techs. É um requerimento da senadora Elisiane Gama, que também quer ouvir como que as Big Techs trabalham com isso. Porque tem um ponto, Natália, que é importante a gente falar. Regulamentação das redes é um tema muito sensível no Congresso e que tem uma série de restrições. Então, quando você fala de regulamentação, e você fala desse tema, na verdade, da sexualização e envolve a regulamentação, sempre fica uma linha muito curta de negociação, porque muitos parlamentares se dizem contra, porque tem aí a liberdade de expressão, tem outros temas que entram e eles não querem envolver isso. Foi por isso, inclusive, que essa semana nem sequer votou uma urgência, por exemplo, do projeto do senador Alessandro Vieira, embora o projeto dele não tenha nada a ver com liberdade de expressão ou com outros pontos. É, de fato, reduzido à questão infantil. Porém, essa discussão fica mais demorada por causa desse tema, porque é um tema sensível, é um tema que envolve muito debate, mas sim, houve algumas discussões durante essa semana sobre essa pauta da adotização que ganhou muito peso. E é passível que esse peso continue, pelo menos ali até a próxima semana. Há uma expectativa de talvez levar a urgência do projeto do senador Alessandro Vieira para o plenário, mas isso ainda não está definido, até porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, tinha definido ali a criação de um grupo de trabalho para debater. Outros deputados, a gente sabe que sempre que existem temas que são polemizados nacionalmente ou que ganham destaque nacionalmente, enche-se de projetos de lei apresentados por diferentes deputados, justamente porque aí tentam ganhar algum ganho político com a causa. Então, teve diversos projetos apresentados, tem deputado ali que está defendendo não, o senador Alessandro Vieira não, vamos pautar um próprio, e aí entra uma confusão com o Senado, porque aí existe a disputa também de protagonismo. Enfim, é um debate que vai se estender nas próximas semanas. Imagino que não é um assunto que vai morrer, até porque é uma pauta muito cara para senadores muito fortes na oposição, como a senadora Damares Alves, aqui do Distrito Federal, que sempre fala dessa pauta infantil. Então são temas caros, não só, não é um tema que define governistas, oposição ou centro, é um tema caro para toda a população e é um tema caro, inclusive, para todos os espectros políticos que gostam de debater esse tema justamente para auxiliar crianças e adolescentes que claramente são vítimas de um sistema que é muito perverso, né? Exatamente. E quando a gente conversou com o senador, eu e o Fábio Serapião, a gente perguntou isso para o senador, né? Será que só vai ser mais um assunto para mobilizar, né? Assim como você bem pontuou, esses assuntos que geram uma comoção nacional. Claro, os parlamentares também querem participar dessa onda, né? Ele acredita que não, acredita que há uma força mesmo, que os parlamentares devem agir realmente. Essa questão pode furar essa fila, né? Realmente continuar com bastante relevância.
Que mais de Congresso, Bus? Ou a gente já fala de outras questões? Teve a apresentação do plano de contingência, finalmente, né, pelo presidente Lula, cercado inclusive ali dos presidentes das duas casas, que para foto ficou bonita, né? E claro, tudo na política é muito simbólico, com o ministro da Fazenda ali junto com ele, o vice-presidente. Teve também esse ponto bem importante, acho que o mais importante para o executivo, e que teve essa foto bonita com os chefes ali do legislativo. Pois é, só encerrando esse tema da adultização, você falou que o senador acha que não vai terminar né, em nada, vai realmente avançar o projeto. Eu acho que a sociedade espera que se avance num projeto, porque ficar discutindo se isso vai interferir na liberdade de expressão não é o ponto. O ponto aqui é que a gente precisa de uma solução para livrar crianças e adolescentes de um sistema que se tornou cruel com elas. E aí, em nome da regulação das redes, da liberdade de expressão, às vezes se deixa de debater assuntos muito sérios. E nesse caso, não se está tratando, nesse projeto, de liberdade de expressão. Se pode até se achar ali que tem algum ponto que é mais sensível, se cortar do texto. Agora, o que não dá é usar esse discurso para não debater assuntos que são muito importantes e que envolvem as crianças e adolescentes de todo o país. É um assunto muito sério. Então, eu acho que é uma demanda da sociedade. E aí a gente vai ver como está o Congresso em relação às demandas da sociedade, porque esse é um tema que une, independente de quem votou em Bolsonaro, em Lula, é um tema que une o país. Então vamos ver como é que vai ser essa reação do Congresso nas próximas semanas. Agora, mudando um pouco de assunto, falando de fato do anúncio do governo essa semana para ajudar diferentes setores, houve sim uma construção muito bem feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, tanto é que a gente não viu notas agressivas de nenhum setor criticando o governo, falando que o governo deixou alguns de lado. Pelo contrário, foram notas defendendo ali as medidas que foram anunciadas pelo governo, mas, claro, ponderando que a gente não sabe até onde vai ser necessário isso, porque a gente não sabe quanto tempo o tarifaço vai durar, se ele veio para ficar, se vai ter algum momento de negociação. Então é um assunto muito delicado, porque embora o pacote venha, ele a curto prazo, médio prazo, resolve o problema. Mas a longo prazo vai ter que ser discutida novas medidas, porque a gente não sabe o prazo, até porque essa semana tivemos diferentes sinalizações do governo americano de que não há nenhum espaço para negociação. O que o governo dos Estados Unidos pede na verdade, uma coisa inegociável, que é que se pare um julgamento no Brasil, que está sendo conduzido pelo judiciário e não pelo governo brasileiro, em nome de um político especial, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o governo Trump reforça que esse é o preço que se precisa pagar, não há qualquer cabimento de negociação para um tarifaço imposto. Agora, o governo ganhou tempo com o anúncio dessa medida provisória, Natália. Por quê? Porque é o tempo para tentar achar uma saída para uma negociação. Ainda acho que está muito longe essa negociação de qualquer redução dessa tarifa ou mesmo de uma retirada de algum tipo de sanção ao Brasil, que vem numa entoada muito grande. Essa semana teve mais um contra funcionários do governo brasileiro, mas acho que o governo ganha tempo com o setor empresarial, que não fica desassistido, que vai ter ali seu benefício, vai ter ali um reajuste. Acho que o governo também ganha tempo não só para negociar com os Estados Unidos, como achar novos mercados, que é a principal proposta do governo é essa. Não, a gente precisa achar novos mercados com outros países e dar conta do que está sendo prejuízo nesse momento. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas o governo nesta semana, com o anúncio, que veio um pouco atrasado, né, porque o tarifaço já estava valendo uma semana quando veio o anúncio, mas veio. Agora com o anúncio, é o governo ganhando tempo, tanto para tentar continuar negociando. O presidente Lula essa semana falou que não vai sair da mesa de negociação, mas também procurar novos mercados. E aí esse tempo é de alguns meses, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, a situação de alguns meses ou de algumas semanas, que a gente também vem falando bastante, é a do ex-presidente Jair Bolsonaro, segue em prisão domiciliar, mas teve a liberação para o sábado agora, sair da prisão domiciliar, e fazer alguns exames. Ele tem uma saúde frágil, né, no sistema digestivo ali, localizado no intestino principalmente, por causa da facada que levou lá em 2018, na campanha, antes mesmo dele se
eleger presidente. E aí ele tá com essa situação que o ministro Alexandre de Moraes fez essa liberação, e a gente deve acompanhar isso também, como vai acontecer no final de semana, né? Sempre que tem alguma movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro, é sempre momento de atenção, né? Ele é imprevisível, ele dá declarações ali que chamam a atenção, então ele tá numa situação extremamente delicada, faz bastante tempo que a gente não tem imagem dele, né? Isso talvez possa acontecer agora no final de semana, né, Bus? Sim, ele tem essa liberdade de fazer os exames amanhã aqui em Brasília, no DF-Star, um hospital que fica muito bem localizado aqui em Brasília, então é um lugar que é de fácil acesso para muita gente. Então, a ver como vai ser o comportamento do ex-presidente. Ele que está há quase 2 semanas já em prisão domiciliar, às vésperas de um julgamento, que deve ser marcado aí talvez ainda hoje ou até nos próximos dias pelo ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Ontem o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, pediu para que se paute a data desse julgamento, então esse julgamento deve começar ali em setembro. E aí a gente não sabe ainda se vai ter algum pedido de vista, alguma coisa, mas o fato é que o julgamento está chegando. E o julgamento chegando, a gente sabe que os ânimos também aumentam, né? A tensão aumenta. Exatamente. Então, a gente vai ter amanhã essa saída do ex-presidente, provavelmente, no máximo, teremos imagens dele entrando no hospital ou dentro do carro, até porque, como é prisão domiciliar, ele não tem liberdade para sair e dar alguma declaração ou algo assim, mas a gente pode ter, por exemplo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, talvez fale, ou outro aliado, porque a gente sabe que sempre que Bolsonaro sai, mesmo agora que está em prisão domiciliar, sempre que ele vai para algum lugar, nesse caso vai para fazer exames, talvez reúna apoiadores ali em volta do hospital. Isso não é de se negar que aconteça, inclusive aliados podem ir ali acompanhar esse momento. Então talvez exista alguma declaração de aliados. Vamos ver o que acontece. Me chamou a atenção, Natália, essa semana pesquisas que saíram, né? Tanto Datafolha como o Atlas, e elas meio que divergiram nos pontos, mas convergiram num fato. A sociedade muito dividida em relação a essa prisão, porque no Datafolha 51% favoráveis à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e no Atlas 51% contrários, mas se você vê na margem de erro ali praticamente iguais os resultados, ou seja, há uma metade da população brasileira, um pouquinho mais talvez, apoia essa medida e outra metade não apoia essa prisão domiciliar, nem mesmo uma eventual condenação. Mas me chama a atenção nessa pesquisa 2 pontos. Um deles, no caso do Datafolha, me chama a atenção o fato de que mesmo entre bolsonaristas há uma pequena margem, Natália, se você olha dentro, esmiuçando a pesquisa, que apoia a medida do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. E é um fato curioso. Quando eu digo bolsonaristas, são pessoas que votaram lá em Bolsonaro, né, em 2022, mas há uma margem ali de 20% de pessoas que ou não conhecem ou desconhecem o que levou à prisão ou que apoiam essa prisão. É um número pequeno, mas significante se você olhar que são, de fato, são pessoas que apoiaram o ex-presidente lá em 2022. Um outro fato interessante é que mesmo que a rejeição à prisão do Bolsonaro seja algo muito alto no Brasil, o apoio à anistia ele não existe majoritariamente em nenhum momento, desde que foi discutida, desde que foi pautada pela oposição como a pauta principal, como a bandeira da oposição, ela nunca recebeu apoio popular maciço e continua sendo rejeitada mesmo agora, porque havia uma previsão de que, o Bolsonaro pode ser preso agora, então a gente talvez ganhe espaço para discutir a anistia, porque pode incluir o ex-presidente. Não está no texto nesse momento, mas pode incluir o ex-presidente Bolsonaro. Mas mesmo nesse caso, com mesmo ali as pesquisas mostrando que há uma rejeição alta à prisão do ex-presidente, não há apoio à anistia. E é uma pauta que, de novo, ficou na geladeira do Congresso e vai permanecer assim. Tanto é que nem a pauta da PEC do foro privilegiado, que era uma pauta que tem ali um apoio de uma ala do Centrão, está conseguindo angariar andamento dentro da casa. Só aí você mostra o tamanho da dificuldade que é aprovar uma pauta. Porque não adianta, às vezes, você ter votos ali do baixo clero da Câmara, por exemplo. Você precisa de acordos com lideranças partidárias e com presidentes de partidos, porque senão o projeto, às vezes, é aprovado numa casa e vai ficar parado na outra. Então,
há muitos recortes das pesquisas dessa semana que mostram o tamanho da ambiguidade e da complexidade que é o eleitor brasileiro, porque embora metade do Brasil, se pode dizer assim, possa até ser contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a outra metade é completamente favorável. O que deixa, Natália, uma margem para dizer o seguinte: de 2022 para cá não mudamos praticamente nada, não saímos do lugar em quesito eleitoral. E isso aponta o seguinte: em 2026 a eleição vai ser tão emocionante quanto foi 2022. Sim. E mais uma vez a gente acompanhando o que esse centro aí indeciso vai fazer, né? Para que lado que vai. Por isso a gente dá tanta importância para as pesquisas, né? Por isso que as pesquisas também são muito relevantes, porque a gente vai entendendo melhor a opinião pública e, claro, também as campanhas vão se utilizando desse material para definir os seus próximos passos. Muito bom. Olha, Bus, para mim, a palavra dessa semana vai ser denúncia, muito por causa de tudo que, de forma bastante corajosa, o Felca fez lá na semana passada com o vídeo dele, gerou essa discussão no Brasil todo, inclusive lá no Congresso. Então, acho que a palavra da semana foi denúncia. E a palavra desse finalzinho da semana para a próxima é expectativa. Em relação a um montão de coisa. Hoje, Carla Zambelli volta a ser julgada em relação àquela perseguição com arma, né, no meio da rua. Ela também está lá na Itália esperando a audiência dela de custódia para saber o que vai acontecer com ela. Mas expectativa também, principalmente, sobre a reunião do Putin com Trump, né, nos Estados Unidos. E como o Brasil vai reagir com esse plano de contingência, que precisa mesmo de uns dias, aí, umas semanas para assentar, para a gente realmente entender a reação dos empresários pequenos, médios e grandes empresários aqui do Brasil com essas ajudas do governo. E claro, assim como você bem pontuou, né, é uma questão que vai ser discutida também pelo Congresso. Então acho que eu fico com a palavra expectativa. Acho que você está correta, Natália. É muita expectativa para... Sempre a gente está com expectativa pela próxima semana, né? Eu acho que é a palavra mesmo do momento. Até porque a gente precisa ver o que vai vir na semana que vem no Congresso. Temos expectativa... esqueci de mencionar, da CPMI do INSS, Exatamente. Que está pronta para ser aberta na semana que vem. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse que ele queria ter aberto essa semana, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda não definiu o relator e pediu para que fosse na semana que vem. Então, há uma expectativa grande no Congresso para essa abertura de uma CPMI que nasce já muito depois que o problema veio à tona, né? Demorou muito para essa CPMI ser aberta, então a gente nem sabe se vai ter realmente o verdadeiro foco dentro da CPMI. A gente tem um sério problema no Brasil de abrir CPMIs e elas acabarem não acontecendo nada. Na rede social falam, acaba em pizza sempre. E às vezes o eleitor tem razão de dizer isso, porque no caso da CPMI do INSS, por exemplo, está começando muito depois do problema. O governo já até iniciou o pagamento dos ressarcimentos, né? E agora que vai começar uma certa, abrem aspas, investigação sobre tudo o que aconteceu. Exatamente. Tá aí, Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui do Metrópolis, que trouxe um resumão da semana e também, claro, da expectativa para a próxima. Bus, é sempre um prazer, viu? Prazer é meu.